10ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência conforme o regimento interno? Sim. Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Então, os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Lembrando aos senhores vereadores que não é permitido a parte no pequeno expediente conforme o regimento interno. Com a palavra o vereador Aristeu Brolés Filho. Boa noite, senhor presidente Joaquim. Boa noite, vereador. Aqui em cumprimento os demais senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha aqui pessoalmente, aos funcionários dessa casa. Quero desejar as boas-vindas ao professor Cídio Lopes, que é morador do bairro Ponte Alta, do Recanto dos Lagos, que veio aqui trazer as demandas dos moradores lá do Recanto dos Lagos, referente à falta de água. Estamos à disposição para poder batalhar junto, professor, os demais moradores, junto com os demais vereadores aqui desta casa, à disposição. Vereador. Senhor presidente, eu vou ser o mais breve possível. Como já falei em outras reuniões, eu faço questão de visitar os bairros, principalmente os bairros da área rural. Só assim eu consigo sentir aquilo que os moradores estão sentindo da questão das suas demandas, dos seus anseios de cada bairro tem a sua demanda. A prefeitura está ciente já, né, do bairro Sertãozinho, especificamente ali pelo conhecido como Morro dos Macacos, ali próximo da Senhora Marina, próximo do Zé, da Maria. É um trecho que está dando muito problema, devido à falta de cascalhamento. Os moradores estão pedindo com urgência para o Executivo Municipal fazer aí o serviço de cascalhamento naquele trecho. Por foto, eu não consegui estar pessoalmente lá, mas por foto eu vi que realmente a situação lá está precária, precisa com urgência que o Executivo faça o cascalhamento lá para, em período de chuva das águas, os moradores poderem transitar por aquele morro com tranquilidade e com segurança. Então, é uma questão de urgência que os moradores estão pedindo. No bairro do Santana, já é a 3ª semana que eu estou pedindo para o Executivo Municipal a recuperação urgente da estrada do bairro do Santana, por dentro do bairro do Santana. A estrada está bastante crítica, diversas valetas, inclusive está tendo moradores que estão danificando seus veículos por questão lá das cateras, dos buracos que está aberto em alguns trechos lá dentro do bairro do Santana. Reforçando também a solicitação ao Departamento de Obra, ao diretor Berguinho, a colocação de mais 4 pontos de iluminação pública. Lá são 8 pontos, a Prefeitura ano passado colocou 4, então falta 4 pontos para ser colocado. Então eu peço uma atenção com urgência referente à colocação de mais 4 pontos lá. Isso vai trazer aí mais segurança e tranquilidade para os moradores ali no torno do bairro do Santana, do centro do bairro do Santana. Eu estive recentemente visitando o bairro Ressaca, principalmente um trecho próximo da senhora Luciana Garcia, que encontra aí caótico o trecho, precisa de uma manutenção com urgência também, no bairro Ressaca, manutenção de estrada, e ali no bairro do Esmeril, também ali por dentro do bairro do Esmeril. O bairro Boa Esperança é um bairro
que eu posso dizer que, devido à falta de cascalhamento, à falta de manutenção adequada, serviços de manilhamento que não foi feito, a falta do cascalhamento, os moradores lá vivem uma triste realidade em período de chuva, não conseguindo sequer sair de lá para poder fazer as suas coisas básicas no nosso município de Bueno Brandão, na cidade e no município vizinho de Munhoz. Conversei com o senhor Natalino Barbosa, o vice-prefeito também conversou. O senhor Natalino doou o cascalho para a prefeitura poder estar fazendo o serviço de cascalhamento. Então eu peço com urgência que seja feito o serviço de cascalhamento, o serviço de manutenção naquele trecho do bairro Boa Esperança, um bairro de extrema importância para o nosso município, principalmente para a economia. E então peço uma atenção com urgência para a manutenção do bairro Boa Esperança. Ali no bairro dos Cardoso tem um trecho também que eu já passei para o Executivo Municipal, ali entre o Osmar até o senhor Domingos Marcolino. É um trecho que está bastante crítico também, precisa ser feito ali a manutenção com urgência ali também. E gostaria também de falar sobre a viagem que eu estive agora dia 15, em Belo Horizonte, numa agenda com o deputado estadual Betinho Coelho, onde a gente ajustou os recursos do orçamento 2022. Ficou ajustado que o município vai receber agora, por esses dias, R$ 65 mil para aquisição de um carro, para transporte de pacientes, R$ 359.300 para aquisição de um ônibus escolar de 30 lugares e R$ 100 mil para calçamento. Eu só estou aguardando a confirmação do recurso do deputado Zé Vito para calçamento. Quais são os 2 trechos que vai ser feito e já está ajustado já com o Executivo Municipal. Vai ser feito um trecho ali no bairro do Santana, próximo do, conhecido como trecho próximo do Osmar, do São Antônio Beronha, que é um trecho bastante crítico também em período de chuva. E o restante do recurso vai ser colocado o calçamento ali no morro da antiga escolinha do bairro dos Dois Irmãos. É uma estrada de extrema importância, principalmente para os produtores de morango. Todos nós, vereadores, vimos o sofrimento dos produtores no período de chuva, falta de cascalhamento naquele trecho. Vendo o sofrimento dos moradores, solicitei ao deputado Betinho, ao deputado Zé Vitor, recurso para calçamento naquele trecho. Então já está ajustado com o Executivo. Eu só estou aguardando a confirmação restante do valor da emenda do Zé Vito para calçamento, mas o recurso dos 2 deputados é para fazer o calçamento naquele trecho dos Dois Irmãos, que eu tenho certeza que vai trazer uma tranquilidade, um conforto maior para os produtores e os moradores daquele trecho, daquele bairro, e o restante vai ser feito ali no bairro do Santana. Então agradeço ao deputado Betinho Pinto Coelho, que vai estar aqui no nosso município agora dia 26, sábado, às 14 horas, para a gente entregar uma viatura para a nossa polícia militar. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Senhores vereadores, vereadora, senhores, senhoras que estão no plenário, muito bom tê-los com a gente. E seja todo muito bem-vindo. Os colaboradores da casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, muito boa noite. Recentemente, nós estávamos conversando, saiu o assunto de indicações. E muitos entendem, alguns entendem que indicações não têm tanta importância, outros sim. Eu queria deixar claro aqui o meu entendimento, a minha maneira de pensar, que é muito importante as indicações. Tanto é que eu fiz várias no ano passado, estou repetindo algumas esse ano. Hoje tem uma minha, que foi do ano passado, não foi atendida, a maioria não foi atendida, mas continuarei fazendo as indicações, que acho muito importante. Em momento algum, usarei isso como moeda de troca para a votação, mesmo sendo um vereador da oposição, mas sou companheiro na administração. Se atender minhas indicações, eu fico contente, o povo vai ser beneficiado. Se não for, voltarei da mesma forma. Todos os projetos importantes para o bom andamento da administração vai ter o meu apoio. E as indicações são feitas aí em todos os sentidos. Mas isso quer dizer que o prefeito não sabe do que está acontecendo. As estradas rurais,
Não é isso? Ele tem que saber, pode, deve saber, os bairros onde as estradas estão ótimas, onde estão mais ou menos, onde estão péssimas, e faz uma programação para manter, fazer o processo de recuperação. Pontes e lombadas, etc, etc. Então, mesmo assim, eu acho importantíssimo que os vereadores façam suas indicações, né, apontando a necessidade de melhorias nas áreas. Claro que a primeira função é fazer as leis e fiscalizar o executivo. Então, nós não estamos aqui para criticar o prefeito, nem para elogiar o prefeito. Quando nós ouvimos aqui o digníssimo vereador Aristeu falar que falta cuidados no bairro Santana, no Morro, ele não está criticando nem elogiando, está constatando um fato, que está lá para todos verem, quem não acreditar. Quando o digníssimo vereador Antônio Marcos Martins falou na reunião passada que um trecho da estrada Luiz Lodge, do asfalto foi feito recentemente, derreteu, ou falta construção de canaletas, ele não está criticando nem elogiando, está constatando um fato. Quando o senhor vereador Danilo Amâncio fala que a estrada Campo Místico, que vai até a divisa de São Paulo, carece de melhorias, está lá para ver. Não estou criticando, não estou elogiando. Não é isso? A rua Benjamin Constante precisa de melhorias. Então, nós estamos aqui para ajudar, somar, participar, né, ser parceiros nesse trabalho de cuidar da população. E eu gostaria também de dizer que, semana passada, dia 14, na reunião da Câmara, aqui, falamos sobre o projeto 04/2022. O projeto fala sobre abertura de crédito. Hoje vai em segundo turno. O orçamento é R$300 mil que deverão e poderão ser usados para pavimentar parte da estrada que vai para Bom Repouso, né, a 295. E eu pedi a palavra, falei sobre esse projeto e disse que, na justificativa, eu li e vou retornar a leitura. Justificativa do projeto. Recursos provenientes do acordo judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4, B4A. Aí eu me estendi falando que tivemos, né, esse rompimento, né, que o projeto é muito bom, que é um dinheiro que vem para somar os recursos da prefeitura, mas é proveniente de uma desgraça, de uma tragédia, de um problema sério que tivemos, perca de vidas, material, tudo. Então, nós tivemos o rompimento da barragem Mariana, de Brumadinho, e tivemos aqui o rompimento da barragem do Senhor de Tuveira. Depois de 50 anos de construção, nunca teve problema, tivemos agora. E relacionei também que a possível construção de uma nova barragem, fazer o lago aqui, deve ser observado todos esses pontos. Ela deve ser construída de uma maneira melhor que essas barragens, porque se for igual a essas, ela vai romper também. O curioso é que, nesse momento, eu fui interrompido pelo digníssimo vereador Antônio Marcos Martins, dizendo que eu fugi do assunto. Eu falei sobre rompimento de barragens que estavam na justificativa do projeto. Mais curioso ainda é que ouvimos antes, momentos antes, o digníssimo vereador Antônio Marcos Martins falar no mesmo projeto, e nessa fala, nessa oratória, ele mencionou a estrada Luiz Lodge, onde falta a construção de canaleta, onde parte do asfalto derreteu, e não consta nada aqui no projeto. Falou sobre o calçamento do bairro Guatura, que foi feito recentemente, e a enxurrada já danificou por falta de canaletas, também não fala nada aqui. E ele teve a felicidade de falar sobre esses assuntos, que, no meu entender, não fala sobre nem o projeto, nem a justificativa, e ninguém interrompeu. Mas quando eu falei sobre a justificativa, que está escrito aqui, rompimento de barragem, eu fui interrompido. Não é isso? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu entendimento, essa situação vem confirmar o meu entendimento sobre a condução dos trabalhos realizados pelo nosso presidente, senhor vereador Joaquim Assis Santos. O senhor Joaquim está de parabéns pelo seu trabalho, eficiente e promissor, conduzindo com harmonia, respeito, tolerância e seriedade as reuniões. E aí demonstra a importância de ter experiência, capacidade e sabedoria para estar onde o senhor está. Eu acredito que esta legislatura está sendo e será uma das mais produtivas que já teve em Bueno Brandão. Não será a melhor, mas uma das melhores, se depender do esforço de quase todos nós. E aí eu vejo a importância de saber conduzir os trabalhos aqui. Acredito, por esses fatos e outros, que se estivéssemos com o presidente, o senhor vereador Antônio Marcos Martins,
Um vereador vai poder falar tudo, o outro não vai poder falar nada. E o curioso é que em várias votações, projetos, emendas, onde o senhor vereador vota sozinho, os demais vereadores votam ao contrário, fica a questão, a pergunta. Será que o senhor vereador, digníssimo vereador Antônio Jorge Martins, está correto e nós todos estamos errados? Ou será que nós estamos certos e eles estão errados? É uma questão de opinião sobre todos os fatos. Mas eu acho que o bom andamento aqui, independente de partido político, ideologia política, o nosso foco principal é o bem-estar da população. E o trabalho da Câmara é fundamental, é imprescindível para complementar o ensejo da administração, né, do Executivo, para o bem de todos nós. Então não pode ter essas coisas. Então eu agradeço mais uma vez, né, a atenção que o senhor me deu na semana passada. Né, peço desculpas se, né, faltei em falar sobre alguma coisa que não tenha com o projeto. Eu sempre tento observar muito claramente, falar sobre aquilo que está sendo tratado no momento. E o meu entendimento sobre a oportunidade de falar foi porque na justificativa estava escrito aqui, rompimento de barragens. Não é isso? Então, isso eu queria deixar registrado, que essa Câmara está fluindo naturalmente, tranquilamente, sem nenhuma, digamos assim, ponto assim, de conflito. Contenda. Graças à capacidade, ao mérito, né, à excelência do senhor presidente, que conduz muito bem os trabalhos aqui. Agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço, vereador. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores presentes, Boa noite, aos vereador. funcionários dessa Câmara, a todos vocês que estão aqui hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos, e a todos que estão pelas redes sociais nos assistindo. O que eu vou dizer é o seguinte: posso dizer como causa ganha, que sou uma vereadora que estou aqui no 5º mandato. Então, eu posso dizer com o que eu digo é verdade, também sou muito transparente naquilo que eu falo, digo e faço. Desde o meu primeiro mandato, em 2000, nesse intervalo até hoje, eu perdi um só, ganhei 5, só que estou aqui há mais tempo. Então, sobre estradas rurais, sempre tivemos problema, sempre. Em todos os mandatos que aqui estou hoje, que eu passei 4 anos de cada mandato, tivemos problemas, sim, com estradas rurais. Na manutenção, nos bueiros entupidos, nas canaletas, nas manilhas quebradas, todos. Todos os prefeitos tiveram, né, que enfrentar esse problema. Na seca e principalmente na chuva. Na época, né, chuvosa, que graças a Deus, né, precisamos da chuva, e esse ano choveu bem. Então, não tenho como criticar, e só peço paciência às pessoas da zona rural, pela manutenção das estradas, que serão feitas conforme, né, a demanda, porque sabemos que o nosso município tem mais de 3.000 quilômetros quadrados, é um município muito grande, né, vários bairros, várias estradas rurais, principais, secundárias, né? Então, o nosso município realmente é muito grande para dar toda a manutenção de uma hora para outra. E que tenham paciência os moradores da zona rural, que depende da estrada para o seu trabalho, para tirar a sua lavoura, tirar a sua plantação, que tenham paciência. Porque todos os prefeitos, até hoje, tiveram problema com estradas rurais, pontes. Então, esse mandato de agora, com essa administração, Silvio e Juninho, não são os únicos. Passei por todos eles anteriormente e todos tiveram o mesmo problema. E agora, esse ano, com os calçamentos nos bairros que tem os morros de difícil acesso, já está melhorando bastante, muito, muito mesmo. A manutenção está sendo feita com bica corrida, cascalho, pedregulho. Então, devagar, nosso município vai se superando esses morros, né, de difícil acesso. Essa semana mesmo, né, foi feita a manutenção dos bairros Dois Irmãos, Galeano, Estevão Martins, Boa Esperança, Bom Jardim, Santa Rita, Piqueiras de Cima e de Baixo,
Então, essa semana, né, completou essa manutenção que estava sendo feita da semana passada, retrasada. Então, no meu entendimento, foram vários bairros feita a manutenção. Temos 36 bairros, né? Sabemos que quando chega já lá para os 20 e tantos bairros, os que já fizeram já estão precisando de novo ser refeito. Mas com paciência chegamos lá. Agradecer ao senhor Herculano Silvério pela, né, doação do cascalho, ao prefeito Silvio Félix, ao vice Juninho e aos demais envolvidos na manutenção da estrada, caminhões, motorista, né, os operadores de máquina, que fizeram um ótimo trabalho também na Cachoeirinha. A Cachoeirinha, onde lá a família do senhor Herculano Silvério já tinha feito vários pedidos sobre a manutenção da estrada, foi feito na sexta-feira. Hoje eu passei por lá, foi um ótimo serviço. Tenho que parabenizar a todos os envolvidos. E também, essa semana foi feita a terraplanagem para a colocação da academia ao ar livre no bairro das Furnas. Em breve será feita a terraplanagem para colocar a academia no bairro do Boa Vista dos Vicente. A Gabirova também já conseguiu o terreno, que é a par do campo de futebol, para a colocação da academia. A esses moradores, né, de todos os bairros que não têm ainda academia, né, conforme vai sendo a demanda atendida, né, que a gente hoje precisa ter um terreno que seja doado para a prefeitura para colocar a academia. Então, quando no bairro, né, tem condições que isso seja feito, tem a possibilidade de colocar a academia. Também queria dar os parabéns a dois adolescentes, né? Um do infanto juvenil e outro juvenil. Esses dois, né, adolescentes, eles participaram de um campeonato de bicicleta sábado e domingo, né? Sábado o dia todo, ontem o dia todo, em Socorro, o qual eu estive presente acompanhando-os. E tanto o do infanto juvenil tirou em segundo lugar, representando nossa cidade, Bueno Brandão, como o juvenil também tirou em segundo lugar. Então, eu queria parabenizar, né, as famílias, né, desses dois adolescentes pelo incentivo ao esporte, né, e que voltaram com uma ótima classificação. Aos adolescentes, meus parabéns. E que vocês continuem sempre praticando esporte, que estão no caminho certo. Parabéns por representar Bueno Brandão. Parabéns por representar a minha cidade, que eu tanto amo. Boa noite. Muito obrigada. Parabéns, vereadora. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos para a segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 004/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim, sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 004/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. boa noite a todos os presentes. Boa noite também quem nos acompanha para a transmissão da nossa própria Câmara Municipal. Apenas para me situar aqui, senhor presidente, eu não consegui abrir o projeto aqui, questão da internet. O 004 trata do crédito especial, é isso? Porque o outro é projeto de lei complementar, né? Isso, não. Certo. Obrigado, senhor presidente. A questão dos 300 mil, qual é o mérito do projeto? Calçamento de via rural. O que eu mencionei na reunião anterior, trata-se de pavimentação de calçamento. Esse é o mérito do projeto. A gente não entra aqui para discutir justificativa de projeto e muito menos para justificar requerimentos de outras reuniões ordinárias. O que eu mencionei semana passada aqui, Estrada de Munhoz, calçamento na Malacacheta e assim por diante, tem a ver com calçamento de via rural, com pavimentação de via rural. E o crédito especial que está sendo aberto por esta casa tem relação com calçamento, com pavimentação. Este é o mérito do projeto. Esta é a ação que vai ser inserida no escopo da nossa ação orçamentária para que os 300 mil sejam gastos provindos daquele
acidente que ocorreu lá em Belo Horizonte, nas proximidades de Belo Horizonte, melhor dizendo. Então, o que eu falei referente ao projeto tem tudo a ver com o mérito do projeto. E é só isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Mancio Costa. Então, senhor presidente, como eu já fui favorável no primeiro turno, quero dizer que sou favorável no segundo turno, de grande importância esse recurso, que são 300 mil, total se falando de 1 milhão, são 3 parcelas que virão, né, desse ressarcimento, e que pode e deve e serão, com certeza, usados para melhorar nossas estradas. Então, sou favorável, acho que é muito importante, e, mais uma vez, digo que o dinheiro é bem-vindo, mas ele é oriundo de um problema, de uma catástrofe, de uma tragédia que vivemos, né, que o nosso Estado teve aí. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 004/2022, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 004/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 004/2022 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 015/2022. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. 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 Em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 015/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar aqui a presença do digníssimo fiscal municipal, o senhor Robertson. Também está aqui o senhor Lerval, que é o nosso outro digníssimo fiscal municipal, mas, contudo, quem participa geralmente das sindicâncias administrativas é o fiscal Robertson, né? E é muito oportuna a presença de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria aqui, para poder explicar a questão da emenda de minha autoria, que foi rejeitada semana passada, e às vezes, quando ocorre a votação em primeiro turno, se faz a leitura do projeto, da sua justificativa e depois da emenda justificativa, deixar muito claro a quem nos acompanha, ou quem venha nos acompanhar, que em momento algum eu fui contrário ao aumento. Em momento algum eu falei que os membros da sindicância administrativa não fazem jus, não fazem por merecer. A questão é que, da forma que foi distribuído, dando 187% de aumento para o presidente e 59% ou 58% para os demais membros, e atualmente, porque ainda a lei não foi aprovada em segundo turno e nem sancionada, atualmente os 3 membros da sindicância são tratados de forma igualitária. Cada membro recebe o valor igual. E aí também, quando a gente olha no escopo de todos os demais servidores que tiveram um aumento, na verdade não é um aumento, uma revisão pelo texto constitucional de 10,16%, eu tentei trazer mais à realidade essa questão, em especial, dos 187%, que na minha visão é uma disparidade abissal entre o que foi dado para a maioria dos servidores, como revisão geral, e o que vai ser dado para os outros 2 membros da Comissão de Sindicância Administrativa e o que foi dado ao presidente da Comissão de Sindicância Administrativa. Da forma que eu propus escalonar, seria 50 e poucos % para o presidente e 28% já no ano 2022 para os demais membros. Quando a gente olha, por exemplo, o aumento de alguns produtos, vou citar, por exemplo, o que mais nos incomoda e salta aos nossos olhos recentemente, combustível. O combustível, em talvez aí 12, 13 meses, aumentou 63%. A cesta básica aumentou em torno de 40%. O gás de cozinha aumentou mais de 100%.
Então, eu tentei equalizar essa questão, nesses 187%, com respeito aos demais servidores, mas também para trazer um pouco próximo da nossa realidade, porque, na minha visão, os 187% estava muito distante da nossa realidade. Aliás, distante da realidade de todos os servidores do município, no caso, executivo municipal. Vale lembrar que eu até não pedi a parte para o digníssimo vereador Cláudio semana passada, mas aí teve a menção de Vossa Excelência de cargos. Só para a gente deixar mais clara essa questão para a população, né? Nós não estamos aqui criando cargos, nós estamos aqui revendo os valores para os membros da sindicância. Senão, às vezes, quem nos acompanhou e nos acompanha pode ter um entendimento diferente dessa matéria, e não é isso, né? Isso é uma questão até de proteção para o Executivo Municipal e nós, vereadores, de exatamente o que a gente está aqui trabalhando e votando neste PLC 15 de 2022. Então, para ratificar e encerrar, momento algum, eu disse, principalmente na justificativa está claro, que os servidores, os membros da comissão de sindicância não mereçam ganhar mais. Mas foi por essa questão da disparidade abissal desse aumento de 187% face aos demais integrantes e até mesmo os servidores, que eu propus aquela emenda. A emenda ser aprovada não, é um direito do plenário. Cada vereador vota da forma, não tem problema. A questão é que quando eu chego o projeto, eu por obrigação, eu tenho de estudá-lo. E se eu não concordo com os termos do projeto, eu apresento emenda ou emendas. E se os demais vereadores entendem que a emenda não deve ser aprovada, tudo bem. Mas a minha função, eu tenho de cumprir aqui, que é trabalhar com o projeto da forma que eu entendo melhor. Por exemplo, chegam projetos aqui que eu sequer menciono, que eu sequer discuto, porque para mim não precisam ser emendados. Quando eu entendo que precisa, eu emendo. Mas aceitação ou não, cabe a cada integrante desta casa. Aqui nós somos democráticos e cada um vota da melhor maneira possível. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos. Vereador Antônio Marcos, eu concordei, né, com a sua emenda no teor dela. Porém, fui favorável sem a emenda e pedi aos vereadores que da mesma forma votassem, para a gente ter uma solução de problema, né? Na sua emenda, você dizia que o valor constante hoje era incondizente à função desempenhada pela comissão de sindicância. E realmente é. Se a gente colocar de forma escalonada, a gente não está resolvendo o problema de imediato, né? O valor a ser, esse 187%, entre linhas, é o valor, é a porcentagem que gera esse constrangimento e isso tudo, né? Mas o valor real, pela prefeitura ou para quem desempenha essa função, é ínfimo, né? Então, por isso, concordo com a sua justificativa, com que a sua intenção na sua emenda, porém, eu quis que se resolvesse o problema de uma só vez. Só uma parte, senhor vereador. Obrigado. Vereador, por favor. Você Não existe a parte na palavra. Nós não estamos num pequeno expediente, senhor presidente. Sim. A palavra de um vereador, é que eu tenho que colocar aqui, com a palavra ou a parte, o vereador Antônio Marcos Martins. É que, na verdade, quando a parte é pedida, aí não precisa passar pelo presidente, é diferente. Fica à vontade. É que nós não estamos mais no Fica pequeno à vontade. expediente. Obrigado, senhor presidente. Tanto é que na justificativa eu coloquei, e aí tanto é que eu fui favorável a dar um aumento de 58% no primeiro ano, neste ano já de 2022. Já por concordar com aquilo que hoje o valor não se encontra adequado à função de sindicância, né? Mas eu fico até contente de saber, por exemplo, que o senhor concordou com a justificativa, com o mérito. Aí o senhor entendeu que quer resolver de uma vez a situação, né? Isso também é entendível. Mas o que vale é amadurecer as questões, né? E aí, um assunto desse ajuda que talvez numa próxima situação o executivo possa nos enviar um valor já mais próximo daquilo que é real, né? O valor básico, para que nós não tenhamos todo esse desgaste. Obrigado, senhor vereador.
Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Eu já falei sobre esse projeto e a questão é o seguinte, nós entendemos que quando o cidadão pleiteia um cargo público, fazer um concurso, ele presta para aquele específico cargo que ele vai desenvolver na prefeitura. Porém, quando ele é nomeado para fazer parte de uma sindicância, não faz parte do seu trabalho. Ele tem que fazer o trabalho ao qual está designado e, juntamente, fazer a sindicância. Que é investigar fatos, viajar, conversar com pessoas, né? Uma situação complicadíssima, dificílima de fazer. Quando eu tive a oportunidade de estar na administração pública, eu tive uma dificuldade muito grande com isso. Né? Tinha que conversar muito, porque, de certa forma, você não pode chegar impondo assim, a ferro e fogo, você tem que conversar, pedir. Sei que a administração atual enfrenta problemas seríssimos nessa questão, né? E esse adicional no pagamento, né, é ínfimo. E eu acredito que pelo dinheiro ninguém vai. Vai somar, né? Um dinheirinho a mais sempre é bem-vindo, mas é oportuno para favorecer que as pessoas prontamente se aceitem essa designação. Né? Sempre teve, eu acredito que de vez em quando tem, vai ter, né, alguns casos de suposta irregularidade cometido por algum funcionário. A lei diz que daí a comissão deve ser montada e investigar imparcialmente. Né? Essa comissão deve ser montada com funcionários de estabilidade de emprego, cargos efetivos, e eles vão ter toda a liberdade de investigar, de questionar, de viajar, de colher todos os dados necessários para poder dar o seu parecer. Né? E o constrangimento é enorme. É uma situação terrível. E eu acredito que, pelo que eu conheço, se conheço o funcionário da prefeitura, ninguém ia erguer a mão e falar, eu quero fazer esse trabalho. Né? Quando é pedido, com agrado, com jeito, eles aceitam mais de companheiro, né, da administração, da equipe, né, para o bom andamento, que é necessário, né, alguém tem que fazer. Né? Então, eu acho que é muito oportuno, fui favorável no primeiro turno, sou favorável, eu acho que merece, né, esse carinho, essas pessoas que supostamente são impostas a desenvolver esse trabalho tão difícil, tão constrangedor, tão complicado. Obrigado. Mais alguém quer fazer outra palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 015/2022, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei complementar número 015/2022, salvo emenda. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Pela recusa da emenda, não, senhor presidente. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei complementar número 015/2022 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 018/2022. Projeto de lei complementar, número 018/2022. Dispõe sobre a criação e a extinção de cargos, altera o anexo da lei complementar número 1590/2005, que especifica e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica criado, no quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, os cargos de provimentos, em comissão a seguir relacionados, com lotação no Departamento Municipal de Ação Comunitária, que passam a integrar o quadro de cargos de provimentos em comissão constante do anexo 1 da Lei Complementar número 1590/2005. Departamento de Ação Comunitária, denominação de cargos, chefe de gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Número de vagas, 1. Vencimentos, nível 4. Denominação do cargo, chefe de entrevista do Cadastro Único. Número de vagas, 1. Vencimento, nível 2. Artigo 2º, o anexo 2 da Lei Complementar número 1590/2005 passa a vigorar acrescido dos
cargos a seguir relacionados. Denominação do cargo. Chefe de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Atribuições. Gerir a unificação dos procedimentos de gestão e execução de ações e transferências de renda do Governo Federal. Coordenar e interlocução entre a Prefeitura e o MDS e o Estado. Coordenar a relação entre as secretárias de Assistência Social, Saúde e Educação para acompanhamento das condicionalidades do PBF. Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal para a melhoria de gestão local do PBF. Coordenar a interlocução com os membros das instâncias do controle social, garantindo-lhes acompanhamento à fiscalização das ações do programa na comunidade. Coordenar a relação com os outros secretarias, órgãos do governo municipal e entidades não governamentais, visando facilitar a implantação de programas complementares destinados às famílias beneficiárias do Bolsa Família. Coordenar a exclusão dos benefícios do PBC, LOAS, idosos e deficientes. Coordenar campanhas de orientação. Chefe de entrevista do Cadastro Único. Trabalhar de forma coordenada em conjunto com o chefe de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Coletar dados das famílias por meio de preenchimentos de formulários do Cadastro Único. Promover a manutenção das informações constantes na base do Cadastro Único. Consultar, operar e monitorar dados e informações registradas em documentos, formulários físicos e eletrônicos e nos sites da web. Participar de campanhas de orientações. Artigo 3º. Ficam criados, no quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, os cargos de provimento efetivo a seguir relacionado. Conotação no Departamento Municipal de Saúde, passando a integrar o quadro de cargos de provimento efetivo constante no anexo 4 da Lei Complementar número 1590 de 2005. Número de vagas. 1. Denominação auxiliar de distinta da Unidade Básica de Saúde. De acordo com os requisitos das atribuições constantes do anexo. Número de vagas. 1. Denominação terapeuta ocupacional. De acordo com requisitos e atribuições constantes no anexo. Artigo 4º. Fica criado no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão o cargo de provimento efetivo a seguir relacionado. Conotação no Departamento Municipal de Educação, passando a integrar o quadro de cargos de provimentos efetivos constante do anexo 4 da Lei Complementar número 1590 de 2005. Número de vagas, 1. Denominação nutricionista do Departamento de Educação, de acordo com requisitos e atribuições constantes no anexo. Parágrafo único. Fica extinto o cargo de nutricionista 1 constante no anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005. Artigo 5º. O anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005 passa a vigorar com as seguintes alterações. Número de vagas 2, cargos assistência social. De acordo com requisitos e atribuições constantes no anexo. Vagas 3, cargos assistência social. Assistência social 2. Vagas 3, farmacêutico. Cargo farmacêutico. Vagas 2, cargos fiscal municipal. Vagas 2, cargo nutricionista. Vaga 4, cargo psicólogo. Vaga 3, cargo psicólogo 1. De acordo com os requisitos de atribuições constantes no anexo. Artigo 6º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 3 de março de 2022,
Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de proposição que objetiva atender aos pedidos formulados pelos diretores do Departamento Municipal de Ação Comunitária, Educação e Saúde, os quais almejam melhorar a qualidade, bem como conferir mais celeridade nas prestações dos serviços públicos afetos a tais pastas. No outro giro, a vertente proposição almeja promover a alteração do nível de vencimento do cargo de fiscal municipal em razão das atribuições acrescidas ao citado cargo pela Lei Complementar nº 2178/2018, quais sejam: proceder ao lançamento de créditos tributários, fiscalizar e adotar medidas para a cobrança dos créditos tributários. Assim, considerando que a inclusão das citadas atribuições ao cargo acarretou no aumento substancial do volume de trabalho e da responsabilidade para o exercício do cargo. Porém, sem a devida majoração da contraprestação financeira, cremos que tal adequação salarial é medida que se impõe como de salutar justiça. Portanto, considerando o aumento das atribuições e responsabilidades, reputamos justa a alteração do nível salarial, sem perder de vista, no caso, que a valorização dos serviços representará mais estímulo e, via de consequências, redundará no incremento da arrecadação municipal. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar ao cuidado dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-no. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado da estimativa do impacto orçamentário financeiro. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 018/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. a gente sempre fica ressabiado, né, com a questão da opinião pública quanto à questão de criação de cargos, né? Quem fala, vamos criar mais cargos, vamos criar... E o pessoal já começa a falar sobre cabide de emprego, tudo isso, né? E eu gostaria de agradecer aqui no presente e parabenizar a explicação da Val Matias, né, sobre a importância da criação dos cargos e a justificativa, né? Que aí, na oportunidade, que ela possa vir e fazer uma explicação a público também, para que o próprio público, né, também saiba o porquê, né? Então, para a gente que está aqui votando, a gente sabe por que está votando e por que está sendo criados os cargos. Então, pela explicação da Val, parabéns e obrigado pela explicação. Mais algum vereador quer falar sobre o uso da palavra? Palavra, o vereador Danilo Alberto Manso Costa. Faço minhas as palavras do vereador Cláudio. A princípio, né, quando li o projeto, criação de cargos, né, li novamente. E depois o digníssimo vereador, presidente Joaquim Santos, mandou para mim um áudio explicando certinho, né, conversamos. Gostaria de parabenizar todo o departamento de ação comunitária, como os demais, né, da prefeitura, e a Val, né, que está à frente, pelo trabalho e pela explicação. O meu voto é favorável devido a essa explicação, concordo, acho que tem que fazer conforme foi dito mesmo. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Selene Almeida. Sobre a dominação aqui dos cargos, né? Cargo a cargo. Chefe de gestão do programa Bolsa Família, né? Que é um dos cargos denominados. É muito importante, né, que toda a família de Bom Brandão seja cadastrada nesse cadastro único. Porque realmente é através do cadastro único que o governo sabe, né, das necessidades
e da renda per capita de cada família. Então, realmente é muito importante e que tenhamos, né, então, um chefe mesmo de gestão nesse programa, como também um entrevistador. Porque aqui está chefe, né, chefe de entrevista, né? Eu acho que só mudou o nome, né? Porque antes era técnico, né, de Bolsa Família, né? Então aqui está só mudando o nome. Então, e antes, né, desculpa, a Val, que é a secretária aqui da Ação Social de Bueno Brandão, parabéns por todo o serviço desenvolvido, por todo o acompanhamento das nossas famílias. Só tenho aqui para dar os parabéns, juntamente com a Cássia, coordenadora do CRAS. A Rosa, hoje na gestão do Bolsa Família, né, Rosa? Parabéns a vocês, a todos os serviços que vocês desenvolvem em nosso município. Temos aqui, né, a necessidade também do auxiliar de dentista, né, como, né, o terapeuta ocupacional, né, está aqui o senhor Lorival, que pode dizer por mim, né, senhor Lorival, que hoje, como presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, muito importante, né, o senhor lutou muito para que, né, que a nossa causa fosse ganha, né, para que a PAI necessita muito, né, de um terapeuta, como a saúde mental, né, e como as escolas também, precisa muito desse profissional. O nutricionista também, né, que direto para a escola, a assistente social aqui, né, com essa demanda muito grande, que nós sabemos que após a pandemia, a demanda ainda continua. Diminuiu a pandemia, sim, diminuiu, graças a Deus diminuiu a pandemia, mas aí vem o pós-pandemia, né, que são os conflitos familiares, que temos muito, muito mesmo. Falo porque eu também sou presidente do Conselho Municipal do Idoso, trabalho com as técnicas, tanto do CRAS como da Ação Social, como o senhor Lorival, aqui, o qual faz parte também do Conselho, que o senhor é presidente. Então, a demanda é muito, muito grande. A demanda não diminuiu, ela só aumentou. A Maria Helena, aqui, assistente social do Fórum, parabéns pelo trabalho que desenvolve, junto com todas as equipes, pela atenção, pelo carinho. Só tenho que agradecer a vocês. E também posso falar, né, porque também sou assistente social, de um município que é menos da metade da população de Bueno Brandão. E temos 3 assistentes sociais. 3. Quer dizer que Bueno Brandão, né, com mais de 11 mil habitantes hoje, com 3 assistentes sociais, né, da Ação Social, do CRAS e da Saúde, 3. Então, realmente, é muito, muito pouco. A nossa demanda é muito, muito grande de denúncias, e eles, né, todas trabalham em parceria, né, com a Maria Helena, que é assistente social do Fórum. Não tem dia de receber denúncia, né? É sábado, domingo, é dia santo, é feriado. Então, aumentou muito os conflitos familiares, a negligência com o idoso, criança, adolescente, né? Todos vocês, eu sei, que acompanham, que recebem denúncia, juntamente com o Conselho Tutelar. Então, a assistente social é muito, muito, muito importante mesmo. Agora, para as escolas, né, também, né, teremos assistente social. Então, eu só tenho que dar os parabéns e dizer que a pandemia nossa diminuiu, né? Que temos ainda que tomar muito, muito cuidado. Mas a demanda aumentou muito após a pandemia, né, com os conflitos, com as vulnerabilidades dentro de casa, com as negligências com as famílias. Então, o serviço da assistente social, como assistente social, estou falando, deveria ser melhor visto. Você entendeu? Melhor visto. Porque realmente elas trabalham 24 horas. 24 horas. Então, eu dou os parabéns e estou aqui para o que vocês precisarem, como os demais vereadores, tenho certeza. Muito obrigada. Parabéns, vereador. Senhor presidente, por A gentileza. palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou nem adentrar a questão das minhas emendas e do mérito do projeto. Como eu já expliquei lá atrás, quando eu faço o estudo do projeto, eu tenho o direito de emendar, e se os demais vereadores aceitarem ou não, é constitucional, é democrático. Isso eu nem vou ficar batendo nessa tecla, porque não preciso disso. A questão é a seguinte: o projeto, eu vou pedir o sobrestamento do projeto e depois um ofício ao executivo para retirar do projeto, que o projeto ele tem na minha visão, 2 ilegalidades aqui. Primeiro, quando a gente olha o cargo de nutricionista, atualmente o cargo traz no nível 16, com os mesmos requisitos. E quando está criando o cargo de nutricionista do Departamento de Educação, leva para o nível 17. Isso não pode acontecer. Nós tratamos de mesmo cargo com os mesmos requisitos legais para lotação.
Isso não, na minha visão, isso não pode. Nós estamos tratando da mesma situação. Ademais, isso pode ser até uma questão interpretativa, mas, ademais, a lei federal aqui, deixa eu só pegar o nome dela aqui, por gentileza. Onde eu anotei aqui, hein? A Lei Federal 12.317 do ano 2010 fala que a carga horária do assistente social é 30 horas e o projeto traz de 33 horas. A gente não pode votar dessa forma. Só que nós não podemos. Mas porque é o seguinte, até a diretora Val explicou, mas a questão é o seguinte, quando eu olho o corpo da lei, ela não fala sobre essa questão, ela deixa assistente social aberto. Então, acho que deveria ver com mais carinho essa questão também da carga horária. Eu vejo que essa questão, no caso da nutrição, não poderia, minha visão. Uma visão muito ignorante, assim, de quem não é advogado, mas eu vejo que tem os mesmos requisitos legais para ingresso, então não poderia, na minha visão. Senhor presidente, eu peço sobrestamento, por gentileza. Então fica a solicitação do vereador concedida para sobrestamento, né? E o sobrestamento ele é 15 dias. 15 dias. Então, em 15 dias o projeto ele retorna. O senhor tem que colocar para votação dos edis, por gentileza, o requerimento de sobrestamento. Tem que colocar para os edis. Sim. Então, colocado em votação para sobrestamento, para adequação das palavras proferidas pelo vereador Marcos, o plenário. Senhor presidente, Pode ser geral. Obrigado, doutor. É o seguinte, o vereador que discordar, não tem problema, ele pode se levantar, entendeu? Então, como o vereador próprio falou, um plenário é democrático, ele é soberano, né? As decisões aqui tomadas são acatadas. Então, colocado em votação o sobrestamento. Se todos os vereadores falaram que vai ser aceita o sobrestamento, sim, se algum vereador se levantar, então eu queria que os vereadores se posicionassem, por favor. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aqueles que forem contrários ao sobrestamento, se levante, por favor. dá licença. Sabe, eu sou contrário, vou até me levantar. Porque esse projeto já ficou na Câmara há muito tempo, né? Já deu tempo de ver, rever, estudar, decorar. Ele está voltando pela segunda vez. Então já foi tempo suficiente, né, para ver, rever, né, e não deixar. Então, eu vou levantar que sou contra. Então, os vereadores que forem contrários ao sobrestamento, que se levante, por favor. 4, 5, 6, 7. Então, o sobrestamento, o nobre vereador Antônio Marcos, não foi concedido. Portanto, foi reprovado. É um direito do vereador pedir o sobrestamento. Certinho? Então, é o regimento interno nosso. É um direito do vereador pedir o sobrestamento. Certo? Mas já fica aqui, né, a posição de cada vereador colocada, né? Então, mas o sobrestamento será concedido. Como foi pedido o sobrestamento, então a emenda ela fica para a próxima votação do projeto. Lei. Senhor presidente, 15 dias para voltar agora? É que a gente tinha que votar as emendas, né? Então não vai precisar votar. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 021/2022. Projeto de lei complementar, número 021/2022.
dispõe sobre a criação do cargo de chefe de direção de obra, instalações e serviços rurais e das outras providências. A Câmara Municipal de Bando Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o seguinte cargo de provimento na comissão no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bando Brandão, constante do anexo 1 da Lei Complementar número 1590/2005, dentro do quadro do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente. Denominação de cargo: chefe de divisão de obras e instalação e serviços rurais. Número de vagas: 1. Vencimento: nível 4, nível 6. Artigo 2º. O anexo 2 da Lei Complementar número 1590/2005 passa a vigorar acrescido da seguinte redação: denominação de cargo: chefe de divisão de obras, instalações e serviços rurais. Atribuições: inciso 1º, supervisionar e executar obras e serviços de construção, manutenção, instalação, ampliação, reformas de pontes, mata-burros, bueiros, entre outros. Inciso 2, desenvolver ações articuladas com os órgãos e entidades, públicos ou privados, em assuntos relacionados ao departamento. Inciso 3, coordenar e supervisionar as atividades realizadas pelas unidades subordinadas à unidade chefiada. Inciso 4, desempenhar outras atribuições correlatas, como instalações de lixeiras, pontos de ônibus, entre outros. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Governo Brandão, 1º de março de 2022, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Nobres vereadores e vereadoras, o presente projeto de lei apresenta a criação de um novo cargo com provimento em comissão para que se destine um novo chefe de divisão de obras, instalação de serviços rurais, lotado no Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, entendendo como essencial esse cargo na atual cadeia de execução de serviços ligados, especialmente a obras rurais, entre elas instalação de mataburros, drenagem, esgotamento, construção e reforma de pontes, instalações de lixeiras, ponto de ônibus, academia ao ar livre, entre tantas e outras ações fundamentais para a qualidade de vida das famílias que residem, trabalham e transitam na zona rural do município. É inegável de conhecimento de todos que o volume de ações e atividades realizadas pelo município em todos os 356 quilômetros de área aumentou sensivelmente nos últimos anos, o que acarretou um acúmulo de trabalho, ainda que dedicação dos responsáveis e as equipes se esforcem para atender toda a demanda representada. Importante ressaltar que os maquinários, veículos e equipamentos também aumentaram e a gerência desse fluxo não pode ficar concentrada nas mãos de um diretor da pasta, ou mesmo o único encarregado da atividade, pois existem ações acontecendo em pontos destinos do município concomitantemente. Informamos que segue anexo a presente proposição estimativa de impacto orçamentário financeiro. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. O projeto vem acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei complementar número 021/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 021/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 021/2022. Como vota o vereador Antônio Francisco Eliodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 021/2022 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 008/2022. Não tem. Não tem, desculpa. Aumentou aqui, não. Desculpa. Leitura pelo secretário da indicação número 026/2022 do vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. Indicação número 026/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que apresente assino, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à instalação de 2 lombadas, redutor de velocidade, na estrada municipal que liga Bueno Brandão a Socorro, bairro Ponte Alta, próxima à residência da família Floriano, aproximadamente 3 quilômetros saindo de Bueno Brandão. Justificativa: esta solicitação se faz necessária, pois foram construídas inúmeras novas residências, existe ponto de ônibus escolar e ainda haverá a construção de novo resort. É considerado que os moradores vêm cobrando uma resolução junto a este vereador, pois a via tem um tráfego intenso de alta velocidade. Desta forma, a lombada irá prevenir e evitar acidentes, trazendo mais seguranças, tranquilidades para os moradores e usuários desta via. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 8 dias do mês de março de 2022. Vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Em votação em turno único, a indicação número 026/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Não, senhor presidente, eu levantei, senhor presidente. Sim. Ah, senhor. Isso. Desculpa, vereador. Sem problemas, sem problemas. Ela foi aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto não do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da indicação número 027/2022 do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder ao encascalhamento e construção de bueiros nas proximidades da residência do senhor Arlindo do Tunico, no bairro Guabirova, neste município. Justificativa: tal providência se faz necessária para melhorar e manter a conservação das estradas municipais. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias do mês de março de 2022. Vereador Leandro Ribeiro Reginato. Em votação em turno único, a indicação número 027/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 028/2022 do vereador Aristeu Brolese Filho. Indicação número 028/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à reativação do ponto de atendimento médico do bairro Santa Rita e Santana, neste município. Justificativo: tal solicitação visa proporcionar mais conforto e atendimento digno aos moradores do bairro mencionados. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias do mês de março de 2022. Vereador Aristeu Brolés Filho. Em votação em turno único, a indicação número 028/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 029/2022 da vereadora Suelene Almeida.
Indicação número 029/2022. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, no termo do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à instalação de grades de proteção lateral na ponte da pista do bairro Cafundó de Baixo. Justificativa. Tal indicação visa proporcionar segurança e evitar acidentes, pois é um local de grande fluxo de veículos. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 9 dias do mês de março de 2022. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 029/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a Senhor proteção presidente. de Deus, declaro encerrada a reunião. Senhor presidente. Tem um segundo turno. Isso. Desculpa, é que não veio o segundo turno para mim. Sem problema. Faz favor, chama o segundo turno. Não veio o segundo turno. Sim. Uhum. Leandro. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno,
Regimento interno, o projeto de lei número 004/2022 e o projeto de lei complementar número 015/2022, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos mencionados projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei número 004/2022 e do projeto de lei complementar número 015/2022. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 004/2022. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 004/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2022. Senhor vereador, dispensa a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2022, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2022. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.